Copa do Brasil, Corinthians da Série A contra o América de Natal da Série D. O Timão já venceu o primeiro jogo. Será que o time potiguar tem forças aí para surpreender em plena Neoquímica Arena? Vamos analisar isso a partir de agora no Bets do Dia. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma edição do Bets do Dia para falar de Copa do Brasil, né? Semana cheia aí de jogos pela terceira fase e agora a gente vai destacar Corinthians e América de Natal, aí duelo que vai valer uma vaga para as oitavas de final da competição nacional. E quem me ajuda aqui nessa análise é ele, Matheus Montenegro, que inclusive acompanhou o primeiro jogo em loco. Estava lá na Arena das Dunas, um belo jogo inclusive, né? O América jogou muito bem, por mais que tenha perdido, meteu 2 bolas na trave e tudo mais. E vamos trazer o contexto das duas equipes de Corinthians e América para esse confronto, estatísticas, números, para você, apostador, buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Jogo nesta quarta-feira, 22 de maio, às 8 horas da noite, lá na Neoquímica Arena, onde o Corinthians é muito forte, né? E o Timão já venceu o jogo de ida, tá? 2-1 lá na Arena das Dunas, missão quase impossível para o América, né? Pois é, muito dura, né? E ainda vale salientar que o Corinthians ele não jogou no final de semana, né? Por causa da paralisação do Campeonato Brasileiro. Então, se eventualmente houvesse alguma chance do Corinthians poupar alguns jogadores aí, né? Por estar com a classificação encaminhada, acredito que isso não vai acontecer, até para dar ritmo ali. Então, tarefa muito difícil para o América, né? Não podemos dizer impossível, porque no futebol tudo pode acontecer. O América é um time que faz muitos gols, a gente vai observar, então pode aprontar, mas acredito que realmente seja muito difícil para a equipe potiguar conseguir reverter a situação. É isso, vamos ver como chegam as equipes em números, tá? A forma recente dos dois times. O Corinthians vem de vitória pela Copa Sul-Americana, né? Como não jogou pela Série A, fez 4-0 no Argentinos Júnior, né? É uma vitória convincente aí no meio de semana passado. O América venceu o Potiguar, né, pela Série D, né? Um jogo bem diferente do Corinthians e Argentinos Júnior. O Corinthians no Brasileirão é o 16º com 5 pontos, né? Não vem fazendo uma grande campanha na primeira divisão. Já o América na Série D, no seu grupo, né, da Série D, é o segundo colocado com 7 pontos, só atrás do 13, que é o líder aí da chave do América de Natal. Média de gols marcados, Matheus, a gente vê que o América é melhor em gols marcados e gols sofridos, mas temos que analisar o contexto, né? Pois é, o contexto completamente diferente. E também do lado do Corinthians, eu acho que vale a gente salientar, Fábio, que ele não começou muito bem o Brasileirão, mas vem uma crescente, né? Vem uma crescente, tanto que venceu 3 dos últimos 5 jogos, só perdeu um. Atuando dentro de casa, o retrospecto recente do Corinthians é fantástico. A gente vai entrar em mais detalhes aí logo em breve. Então tem que ponderar um pouco melhor isso, né? Questão de médias de gols, aí eu acredito que a gente pode relativizar um pouco mais. O Corinthians joga o Campeonato Paulista, bem mais difícil. Série A, né? O América é outra realidade, né? Foi campeão potiguar, inclusive, mais uma vez. Vamos trazer então os padrões das equipes, que esses sim nos condicionam melhor a uma construção de linha de raciocínio para esse confronto. Bom, a gente vê que nos jogos do Corinthians, dificilmente a gente tem o ambas marcam, né? Que é um mercado que a gente gosta muito de apostar aqui. Só teve um ambas marcam nos últimos 11 jogos. Mas o jogo que aconteceu isso foi justamente contra o América lá na Arena das Dunas. Pois é. E atuando em casa, esse retrospecto é ainda mais difícil de se acontecer, né? Nas últimas 6 partidas do Corinthians em casa, ele não sofreu nenhum gol. Foram 4 vitórias e 2 empates, 4 goleadas até, a gente pode considerar, né? Foram 2 3-0, 2 4-0 e 2 0-0. O Coringão que não leva gol em casa há 6 jogos, então mais uma tarefa difícil para o América. Agora, a gente traz outra estatística que é conflitante com isso, né, Fábio? Que o América marca gol, né? Nos seus últimos 12 jogos, marcou pelo menos um gol, e marcou contra o Corinthians. Sim. E poderia ter marcado outro, tá? Foram 2 bolas na trave, jogou ali de igual para igual, mais de 10 finalizações no jogo. Então, né, eventualmente é uma aposta de risco ali, né, para o apostador. Para quem quiser achar que isso vai prevalecer, né? O América pelo menos marcar um golzinho, pode até, a gente vai ver as odds daqui a pouco, mas é uma alternativa. E nos 5 jogos da história entre Corinthians e América de Natal, com o mando de campo do Corinthians, o Corinthians venceu, né? O Corinthians venceu todos os jogos que disputou em casa contra o Mecão. A tendência é uma nova vitória, né, Matheus? Pois é. Vamos chamar agora o nosso momento Bet Nacional para trazer toda essa estatística, né, esse embasamento em termos de odds, para a gente buscar as melhores oportunidades lá na Bet Nacional. Logo de cara a gente já vê que o resultado final a gente fica de mãos atadas para fazer uma aposta simples, pois a gente tem uma cotação de 1,33 a favor do Corinthians. Bem baixo, né, Fábio? Muito baixo. Arriscado. Só se
torcer para um 0-0 no primeiro tempo, Aí para essa dá pra odd pegar, aumentar e confiar que o Corinthians decida na etapa final. Mas pré-jogo é um mercado que não dá para ir, a menos que seja uma múltipla, né? Pois é, esse é o grande ponto que a gente traz em relação ao resultado final. E quanto ao handicap, eu até também ficaria um pouquinho atrás. Vai lá, por favor, produção, na aba de handicap, pra gente dar uma olhadinha aí nas odds. O handicap -1, ele tá pagando 1.5, que eu considero uma odd ali já no limite de baixo. Eu fico com um pezinho atrás. Pode ser uma alternativa no ao vivo quando subir mais um pouco. Então, se a gente fosse buscar algo de valor em termos de resultado final a favor do Corinthians, a gente teria que ir no handicap -1.5, que aqui significa o quê? Vou explicar rapidamente a diferença do handicap -1 para o -1.5. Nas duas, para você lucrar, o Corinthians tem que vencer por 2 ou mais gols de diferença. Mas no handicap -1 você está protegido caso o Corinthians vence por 1 gol de diferença. Nesse caso, o dinheiro vai ser devolvido. No handicap -1.5, ele tem que vencer por 2 ou mais gols. Se eventualmente o Corinthians vença por 1-0, 2-0, 3-2, você perde seu dinheiro. Não adianta, o dinheiro não vai ser devolvido. Então qual é a minha leitura aqui, Fábio? Considerando que o América é um time perigoso, eu diria, né? Eu não duvido o América aprontar para cima do Corinthians, deixar pelo menos seu golzinho. Não duvido essa partida ser um 2-1 pro Corinthians, por exemplo. Então eu fico um pezinho atrás em relação ao handicap -1.5. E a oportunidade que a gente vai buscar não está em handicap, mas sim em gols. Produção, por favor, vamos lá na aba de gols. Gols do Corinthians, especificamente, não do confronto. Para o Corinthians marcar mais de um gol no jogo, a gente tem uma cotação 1,55. Acredito que essa seja mais segura. Por quê? Coloco muita fé que o Corinthians vai marcar pelo menos 2 gols, conforme a gente trouxe aqui. Em 4 dos últimos 6 jogos, o time marcou pelo menos 3 em casa, né? É uma média aí bem alta atuando em casa, marcou 14 gols nos últimos 6 jogos atuando em seus domínios. Então, assim, não tenho certeza se o Corinthians vence por 2 gols de diferença, mas que ele faz 2 gols, eu acredito muito. Esse é o grande ponto em questão desse jogo. O que é que você acha, Fábio? É isso. E o Corinthians, no seu retrospecto recente na Neoquímica Arena, vem marcando gols, né? E venceu o Mecão também, se a gente considerar confrontos diretos, né? É um time forte atuando em casa. Venceu por 2 gols. Eu acho que é a melhor alternativa. Porque a gente fica protegido. Vai que é um 2-1, 2-2. E o América de Natal, assim, o que leva a crer que o Corinthians terá chance de marcar gol é porque o América perdeu o primeiro jogo. Exato. Então não vai dar pra jogar de forma defensiva. Vai ter que esforçar, né, vai ter que se expor, né? Um time de Série D se expondo contra um time de Série A. Fora de casa. Fora de casa, né? E o Corinthians que tem um mando de campo muito forte, né? Muito empurrado ali pela sua torcida. Eu acho que é bem provável, assim, que o Corinthians marque pelo menos 2 gols. Até acho que vai marcar mais, tá? Sim. Porque o América, às vezes, toma um, vai ter que se lançar mais ainda, vai dar mais espaço. E aí eu acho que é um jogo para o Corinthians se classificar aí com autoridade. Perfeito. Né? Agora, em termos de ousadia, digamos assim, né, a gente trouxe uma estatística aqui de que o América marcou gol nos últimos 12 jogos. É algo que a gente não descarta. Para o América fazer gol no jogo, a gente tem uma cotação aí de 2,11. E aqui não importa o resultado, né? Basta o América fazer um gol. Pode ser 5-1 para o Corinthians. Se for 7-1 para o Corinthians, é green nesse caso, né? O que importa é o América deixar seu gol. Eu fico com o pezinho atrás, né? Até porque, como a gente falou, o Corinthians ele vem com um retrospecto defensivo muito forte atuando em casa. Não levou gol nos últimos 6 jogos. Então fico com o pezinho atrás. É uma alternativa para aqueles que quiserem ousar mais, né, buscar uma odd um pouco mais alta. Eu vou até além, né? Melhor do que pegar o gol do América seria pegar o ambas marcam, né? Que, claro, vai ter que sair o gol do América e também o gol do Corinthians, mas a gente tem uma cotação maior do que o 2,11 aí, que é do gol do América. No ambas marcam a gente tem uma cotação aí de 2,41. Essa seria a alternativa ousada, digamos assim. Ousadia e alegria. Ousadia e alegria para os apostadores que quiserem se arriscar. Para aqueles mais seguros, como a gente, né, que quiserem buscar a opção mais safe, aí a recomendação fica o mais de 1,5 gols do Corinthians. Bom, então vamos repassando aqui, Matheus, a dica do tipster para Corinthians e América de Natal. Bom, a nossa dica do tipster para este confronto da Copa do Brasil entre Corinthians e Mecão fica por conta do mais de 1,5 gols do Corinthians. A cotação pré-jogo é 1,55 lá na Bet Nacional. Acreditamos que essa seja a alternativa mais viável, porque o América é um time que faz muitos gols, marcou gol nos seus últimos 12 jogos. Então não descartamos a oportunidade ali do América eventualmente aprontar para cima do Corinthians e deixar seu golzinho. Por isso eu prefiro o mais de 1,5 gols do Corinthians do que o handicap, né? Se a gente tivesse que buscar algo de valor em termos de resultado final a favor do Corinthians, teria que ir no handicap menos 1,5. Mas se eventualmente o jogo for 2-1 para o Corinthians, aí a gente estaria prejudicado no handicap, então fica mais protegido na quantidade de gols. Agora, para o ao vivo, o fique de olho, você pode aguardar a odd do Corinthians subir mais um pouco. Pré-jogo ela é só 1,33. Se eventualmente no intervalo a partida tiver empatada ainda, um 0-0, e você puder buscar a vitória do Corinthians com a odd mais alta, acredito muito que vai acontecer, porque o América precisa se lançar no confronto. Então é isso, fechamos. Mais uma edição do Bets do Dia. Valeu demais para você que acompanhou e aqueles recados que vocês já sabem. Matheus, diz aí. Curte,
compartilha, se inscreve e também ativa as notificações, certo? Tudo isso você vai fazer aqui embaixo. E também entra lá na tvbet.com. Por quê? Não estamos fazendo análise apenas desse jogo. Você, torcedor corintiano, torcedor do Mecão que caiu aqui de paraquedas, nós fazemos análises diariamente de vários confrontos para você buscar as melhores oportunidades na Bet Nacional. Então acessa tvbet.com e vem com a gente no Bets do Dia. É isso, tem mais programas, tá? Tem o Bets do Dia, mas estamos lançando a cada semana novos conteúdos, também, né? tem lives aí para você que gosta de apostar no ao vivo, né? Então, conteúdo repleto de oportunidades aí para você apostador aqui na TVBet. Valeu, Matheus, valeu, galera. Tamo junto. Tamo junto.